Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova do concurso do CFO dos Bombeiros de Minas Gerais do ano de 2019. Nesse vídeo eu vou resolver a questão número 14, bora lá? Olha só que questão interessante, gente. Ele diz assim: a Torre de Hanoi constitui-se um jogo estratégico capaz de contribuir no desenvolvimento da memória, no planejamento e na solução de problemas. O jogo se apresenta em uma base que possui 3 pinos na posição vertical, conforme a figura que nós temos aqui. No primeiro pino, tem-se uma sequência de discos com ordem crescente de diâmetro de cima para baixo. Então, olhe bem, os diâmetros vão crescendo aqui, ó, de cima para baixo. Então, esse é o menor, agora aqui vai aumentando, aumentando até chegar aqui. O objetivo é passar todos os discos para o último pino, que é esse aqui, com a ajuda do pino central. Mas de modo que no momento da transferência, o pino de maior diâmetro nunca fique sobre o de menor diâmetro. Veja que aqui certamente escreveu errado, aqui não é o pino, aqui é o disco. Isso não vai alterar na resolução de nossa questão. Bom, a questão começa aqui agora. Considere uma torre de Hanoi em que os discos são constituídos por 5 cilindros retos furados de mesma altura 1 centímetro. Então ele diz que cada cilindro desse aqui, que é o disco, tem 1 centímetro de altura. Sabe-se também que os raios de cada cilindro, que esses raios de todos eles, estão em progressão aritmética de razão 1, e que o diâmetro dos furos dos buracos aí de cada disco mede 1 centímetro. Sabe-se que o raio do disco menor é 1 centímetro, então o raio desse pequeno aqui, o primeiro, é de 1 centímetro. E ele quer saber qual é o volume ocupado pelos 5 cilindros furados. Bom, gente, então vamos lá. Repare bem, para a gente resolver a questão aqui, eu vou considerar que não tenha esse pino. Eu vou retirar o pino aqui e vou considerar que todos os cilindros aqui, que todos os discos sejam cheios. Então vou calcular o volume deles e somar todos. Então, considerando como se fosse cheio, sem buraco, nós vamos ter o seguinte: eu vou ter esse disco cheio, onde eu sei que a altura de cada disco aqui é de 1 centímetro. Eu vou colocar o raio aqui de maneira geral e depois eu vou substituir pelos respectivos raios de cada cilindro. Bom, como isso aqui é um cilindro, eu sei que o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Dessa forma aqui vai ficar π vezes esse raio, que eu sei que é r ao quadrado, e a altura aqui de cada um, que é 1. πr2 vezes 1 vai dar o próprio πr2. Mas segundo o problema, o raio do disco menor, que é esse aqui de cima, mede 1. Então, se esse menor aqui mede 1, então eu vou colocar aqui, ó, o disco 1 tem raio 1. Substituindo aqui na fórmula que nós chegamos, vai ficar o π vezes esse raio, que é 1, e isso aqui vai ser vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 vezes π, portanto, o volume desse primeiro disco aqui vale 1. Agora nós vamos para o segundo disco. Bom, mas qual vai ser o raio desse segundo disco? Eu só sei o raio do menor, que é 1. Mas o problema diz que os raios estão em progressão aritmética de razão 1. Ora, se os raios estão em progressão aritmética de razão 1, se esse primeiro tem raio 1, o segundo vai ter 1 mais 1. Portanto, o disco 2 vai ter raio 2. Dessa forma, o volume desse segundo disco vai ser π vezes esse raio, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes π, 4π. Agora nós vamos para o disco 3. Da mesma forma, eu sei que esses raios estão em progressão aritmética de razão 1. Então, para achar o raio do terceiro disco, basta somar 2 mais 1, eu vou ter que o raio agora vai ser 3. Assim, o volume desse terceiro disco vai ser π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9 vezes π, 9π. Para o disco 4 também é só somar 1. Assim, o raio dele vai ser 4. O volume do quarto disco, portanto, vai ser π vezes o raio, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16 vezes π, 16π. E, finalmente, o último disco, o disco 5, que tem raio 5. Assim, o volume desse quinto disco aqui vai ficar o π vezes 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25 vezes π. Se eu somar todos esses discos aqui, eu vou encontrar o volume cheio aqui, ó. Então, somando isso aqui, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar 55π. Mas esse é o volume cheio. Mas não podemos esquecer que ele tem o que? O pino. Então, o pino faz esse buraco. Então, vamos marcar o buraco aqui dentro de nosso cilindro que nós tomamos como base. Bom, gente, mas repare bem, eu vou ter quantos buracos desse? Ora, se eu tenho 5 discos, eu vou ter aqui 5 buracos. Se eu tenho 5 buracos e cada buraco desse ele tem a altura de 1, então aqui a altura total desse buraco vai ser 5. Mas eu ainda preciso saber qual é o raio desse buraco.
Segundo o problema, o raio de cada buraco, de cada furo, o diâmetro de cada furo é de 1 centímetro. Se o diâmetro é de 1 centímetro, o que é diâmetro? Não é o dobro do raio? Então, cada raio vai ser metade, vai ser meio. Agora, nós podemos calcular o volume do furo. Como isso aqui é um cilindro, e eu sei que o volume de um cilindro é πr2h, então isso aqui vai ficar o π, vezes esse raio, que é meio ao quadrado, vezes a altura agora desse buraco todinho aqui, que deu 5. Fazendo as contas aqui, nós vamos achar π, meio ao quadrado aqui, vai dar 1/4, isso aqui vezes 5. Multiplicando π vezes 1/4 vezes 5, nós vamos achar 5π sobre 4. Agora sim, para calcular o volume de todos os cilindros, basta pegar o volume que era cheio antes e retirar todos esses buracos aqui que nós achamos que é 5π sobre 4. Portanto, o volume desses cilindros furados vai ser 55π menos 5π sobre 4. E agora é só tirar o mínimo aqui. Meu mínimo nesse caso foi 4. 4 por 1, 4 vezes 55π vai dar 220π. 4 por 4 dá 1 vezes 5π vai dar 5π. 220π menos 5π aqui vai dar 215π. Finalmente vai dar 215π sobre 4. Esse é o volume de todos os cilindros furados aqui. Alternativa, portanto, letra C. Show de bola, belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!